Cristo. E se der tempo, nós abordamos outros assuntos também, né? Para isso, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus. Mateus, Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, o capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar ou magoar, né? Intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, já aqui na introdução, irmãos, dessa aula de hoje, nós conseguimos compreender aqui que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu o nascimento de Cristo na plenitude do tempo, cumprindo todas as profecias. E o que me chama a atenção é que, para entender que realmente Jesus era o Messias, alguns critérios é necessário nós entendermos nessa aula. Primeiramente, o caminho necessário para ser o menino escolhido, porque quando a Bíblia fala aqui, lá no capítulo de número 1 e no versículo de número 21, quando o anjo diz para José que ele será Jesus, mas em outros textos também diz Jesus o Cristo. Por que tem que colocar o Cristo? Porque Jesus era um nome comum no primeiro século. O que mais tinha era Jesus, como tem hoje. Quando meu filho nasceu, Arthur foi o nome mais registrado no país, né? Assim também nos dias de Jesus, tinha bastante Jesus, né? Mas o que diferenciava de Jesus dos demais era o Cristo, que a palavra Cristo significa o ungido. Então, quando nós lemos aqui o capítulo de número 1, e no versículo de número 21, foi o texto que nós acabamos de ler, nós temos que compreender que para Mateus escrever esse evangelho especificamente para os judeus, significa que existia um propósito. E qual era o propósito aqui do evangelista Mateus? Era provar que Jesus Cristo não era fruto de um adultério. Ou seja, o que estava acontecendo nessa época, que uma vez que
o evangelista Mateus, e é interessante que é só Mateus e Lucas que registra o nascimento de Cristo. Marcos e João não registram o nascimento de Cristo. Então, a gente já consegue entender que há um propósito desses dois evangelistas em refutar algum pensamento de algum herege da época que estava infamando, ou inflamando também, né, com palavras, dizendo que Jesus, este a qual os judeus diziam, a qual os cristãos diziam ser o Messias, era nada mais nada menos do que uma farsa, pois este era fruto de um adultério. Então, por isso que o evangelista Mateus, ele vai registrar aqui, de maneira muito clara, para os judeus, que Jesus, ele nasceu inteiramente de uma virgem. E o que aconteceu? O próprio texto diz, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que significa esse desposar aqui? Porque a Bíblia diz que ambos eram, lá no versículo 19 diz, então José, seu marido. Por isso que a gente tem que entender, a ler a Bíblia entender que esse texto aqui não tem nada a ver com a nossa cultura. Quando é que se torna marido ou esposo e esposa na nossa cultura? É quando se casam. Naquela época não era assim. Já eram maridos a partir do momento que estabelecia o noivado. Então, o noivado era estabelecido na casa da noiva. Então, ali eles já eram considerados como maridos. Lembra daquela passagem? Vamos ler lá, só para a gente entender. No mesmo Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, que a Bíblia fala sobre o divórcio. Vamos ler lá, por gentileza. Capítulo, deixa eu achar aqui. 19, obrigado, querido. Capítulo 19, versículo 9. Lê para mim, por gentileza, irmão Edson. 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e de casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Então eu peço que os irmãos grifem aí essa palavra adultério, para a gente entender lá a passagem lá do capítulo de número 1. Isso aqui é uma maneira bem prática da gente entender. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, claro, dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto aqui, Jesus está dizendo que o noivado naquela época, ele era tão sério, que a única maneira somente que poderia acabar com o noivado era por causa do adultério. Mas, pregador, aqui não é um noivado aqui não é um adultério já dentro do casamento, inteiramente dentro do casamento? Não, aqui é um adultério fora do casamento, no período do noivado. Porque existem duas palavras na língua grega, se os irmãos até quiserem anotar aí, é importante, que é usado para adultério no Novo Testamento. A porneia, né, porneia, e a mocheia. São essas duas palavras, porneia e mocheia. Porneia é o adultério fora do casamento. Mocheia é o adultério dentro do casamento. Então, aqui no texto, não está mocheia, ou seja, adultério dentro do casamento, pois sim, fora dele, no período do noivado. Só para os irmãos terem ideia de como era levado a sério o noivado na época de Cristo. E o que acontecia, pregador, se adulterasse? Se adulterasse, nesse caso daí já era o apedrejamento, né? Então, só para a gente entender a grande responsabilidade aqui de José, né? E uma vez que ele teve que lidar com essa situação da sua noiva, né? Que na época já era visto como esposa. Mas, pregador, qual que era a diferença aqui entre o noivado e o casamento mesmo? A diferença é que no período do noivado eles eram vistos já como casados, mas não podia ainda ter
relação entre homem e mulher, né? Tem criança aqui. É somente depois que casasse. Então, é por isso que a Bíblia diz aqui, porque algumas pessoas têm dúvida, né? Porque lá no versículo 19 diz, então José, seu marido. Fala, mas eles já não estavam casados? Ou outros já até me disseram assim, então Jesus nasceu um fruto de uma relação sexual entre os dois, porque eles já eram casados. Não, não eram casados, eles eram noivos. É porque a cultura deles era diferente. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Ambos, tanto dentro do casamento ou fora do casamento. E quanto o irmão disse que não tinha um documento, um papel passado, tinha sim. Tinha um documento selado com um anel de sinete, com 2 testemunhas, né? Oi? De Moisés não, porque ali ainda está sendo estabelecido ainda a lei, né? O povo... Uhum. Sim, ainda não. Mas uma vez que a lei foi dada para o povo, houve essa necessidade, né, de ter um registro, né, de que realmente eram casados. Para a gente entender, irmãos, essa questão aqui do capítulo de número 1, se os irmãos analisarem, existem 2 genealogias, né? A genealogia do capítulo 1, do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, e a genealogia do evangelista Lucas, que está lá no capítulo de número... Capítulo de número... Deixa eu ver lá. Capítulo 4, eu acho, se não me falha a memória. Capítulo 3. Então, existem 2 genealogias aqui. As 2 são genealogias de Cristo, né? Mas qual que é a diferença entre essas 2? Oh, glória. Qual que é a diferença entre as 2 genealogias aqui? A de Mateus e a de Lucas. Qual que é a diferença? A diferença é que essa genealogia aqui, se os irmãos até quiserem anotar aí, essa genealogia aqui de Mateus, ele está falando da genealogia de José, o padrasto de Jesus, porque ele exerceu um papel de padrasto, porque ele não teve relação com a esposa. E a genealogia de Lucas, lá é a genealogia de Maria. Então aqui a gente já consegue entender que para nascer Jesus Cristo, existia um caminho necessário. Era um crivo, era um caminho único para chegar até o Messias. Porque naquela época, muitos até mesmo se intitulavam como o Messias. Mas para ser realmente descendente do Messias, para ser rei tinha que ser inteiramente descendente de Davi. Então, para provar que Jesus realmente era descendente de Davi, houve a necessidade dessas 2 genealogias. Mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre essas 2 genealogias. A gente só vai entender o caminho necessário para que Cristo, para a gente entender que realmente Ele é o Messias e não há sombra de dúvida quanto a isso. A primeira verdade que a gente aprende e que nos dá fundamento para entender que realmente Jesus é o Messias, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se alguém puder ler, por gentileza. Gênesis 3,15. Ou seja, para ele ser o Messias, ele tinha que vir de uma mulher. Ele tinha que nascer de uma mulher. Jesus não podia vir como anjo. Então, a palavra a semente aí é o sêmen, né? A semente. E de quem é essa semente? É do homem?
Leia de novo. Acompanhe a leitura. Então, aí a gente já consegue entender que realmente, para nascer o Messias, não poderia vir de um relacionamento entre homem e mulher. Tinha que ser algo diretamente vindo do Espírito Santo. É ele que colocou a sementinha no útero da mulher. Então, é a primeira verdade que a gente aprende, que realmente Jesus tinha que vir de uma mulher. Ele tinha que nascer de uma mulher. Ele não podia vir como anjo. E a maior prova está lá em Hebreus 2, né? Que Jesus tinha que vir como homem, não como um anjo. A segunda prova que realmente Jesus era o Messias é que ele tinha que vir da descendência de Abraão. Então, se alguém puder ler Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. O versículo é o de número 18. Então, essa profecia está falando de Cristo. Isso posteriormente vai aparecer lá no Novo Testamento. A terceira verdade que a gente aprende, por que Jesus realmente era o Messias, que além dele ter nascido de uma mulher, e que tinha que ser uma mulher descendente da casa de Davi, também tinha que ser da tribo de Judá. Vamos ler outro texto lá, Gênesis capítulo 49, 10. Então tinha que nascer de uma mulher descendente de Abraão, mas tinha que vir inteiramente da tribo de Judá. Então esse daí, a qual a Bíblia está falando, é o Messias. Então ele tinha que vir de uma mulher, descendente de Abraão, da tribo de Judá, mas não deveria somente ser da tribo de Judá. Tinha que ser da tribo de Davi, ou tinha que ser da casa de Davi, uma vez que Davi era da tribo de Judá. Então, 2 Samuel 7,12. Se alguém puder ler aí. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando os teus dias foram completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13 também? Esse edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Obrigado. Então, Jesus tinha que nascer do útero de uma mulher, descendente de Abraão, da tribo de Judá, tinha que ser da casa de Davi, e essa mulher, ela tinha que ser uma virgem. Isaías 7,14. Vamos ler lá? Isaías 7,14. Obrigado, presbítero irmão. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Então ele tinha que ser descendente da casa de Davi. Ambos. Por que há necessidade dessas duas genealogias aqui? Porque
para provar que Jesus era o Messias, o pai tinha que ser descendente de Davi e a mãe também tinha que ser descendente de Davi. Então, essa genealogia do capítulo 1 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, se os irmãos quiserem anotar aí, essa daqui é a genealogia de José, o padrasto de Jesus, né? Mas existe uma diferença aqui, ó, na genealogia do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, e a de Lucas. A primeira diferença é que na genealogia de Mateus, como nós falamos na última aula, existe o registro de 4 mulheres. 4 mulheres. E quem foram elas? Tamar. Lá no versículo de número 3, Tamar vai aparecer na genealogia de Cristo. Raabe, Batseba e Ruth. São 4 mulheres. Então aqui a gente já consegue entender que Jesus Cristo, ele não tinha sangue inteiramente puro da descendência de Judá. O sangue dele já tinha uma mistura de gentios. Isso aqui é o próprio evangelista Mateus já mostrando que Jesus era descendente de Judá. Quem está me entendendo, diz amém? Que Jesus era descendente da tribo de Judá e que este também tinha sangue de gentios, que no caso era Raabe, Tamar e Ruth. Era mais ou menos um tapa na cara deles, porque eles viam os gentios, aqueles que não eram descendentes de Abraão, como cães, ou como pagãos. Então aqui é a porta da graça se abrindo já para os gentios. E a segunda diferença que a gente consegue perceber aqui no capítulo de número 1, na genealogia de Cristo e a genealogia de Lucas, é que Jesus, ele não veio da descendência de Salomão. Jesus, ele veio da descendência dos outros filhos de Davi. Porque o José, esse sim era descendente. Abre aí a sua Bíblia, capítulo 1:6. 1:6 de Mateus. Aí depois nós vamos lá para o Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. Capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e assim sucessivamente. Então veja que na genealogia de José, o padrasto, aqui vamos colocar como pai, né? O pai de Jesus, ele vinha da descendência de Salomão, diferente de Maria, que gerou a criança, né? Vamos ler lá, agora Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 3, versículo de número 31. Lucas 3, 31. Então Jesus veio da descendência de quem? De Natã, que era um dos filhos de Davi. Ele veio inteiramente da casa de Natã. Boa pergunta. A mãe de Natã, eu acho que era Abigail. Se quiser a gente já lê lá. Vamos ver lá? Vamos ler lá. A gente já vê quem é o... Esse Natã não é o Natã profeta, é o Natã filho de Davi, né? É bem provável. Bem provável que Davi amava muito o profeta Natã, né? Os irmãos estão conseguindo entender, irmãos? Ou está difícil? Coisa... Gente, 2 Samuel, vamos ver lá quem era o pai de Natã, a mãe de Natã, né?
eu ver aqui os filhos de Davi. Se alguém conseguir achar aí, tá aí. Aqui, os filhos de Davi. É que existe alguns que foram gerados em Jerusalém e outros foram gerados antes de Davi ser rei em Jerusalém. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elizoá e Nefeg. Mas a Bíblia não diz quem é a mãe de Natã. Não diz, irmã. Ele teve tanta mulher, então a gente não sabe quem é a mãe. A gente sempre fala de Salomão, né? Mas Salomão é simplesmente o reflexo do pai, né? Se Salomão teve milhares de mulheres, é porque o pai também não era fogo que se cheira, não. Então vamos voltar lá de novo para o Evangelho de Cristo, aonde segundo escreveu Mateus. Então, Oi? Não entendi. Não. Está lá em Deuteronômio, lá. Um rei não podia ter muitas mulheres, não podia ter muitos cavalos e carros, porque eram rebeldes. Davi também. Por isso que ele trouxe um monte de problema para a vida dele. A matriz está lá no livro de Gênesis, né? Homem ou uma mulher. Passou disso, vai trazer problema. Você pode ver que toda vez que teve poligamia no meio, sempre teve problema. Ó, os israelitas estão sofrendo até hoje, os descendentes de Ismael. Segundo o Google, foi Betsessa. Olha aí que legal. Que bacana. Olha aí. Oi? Normal o quê? Mas não é normal. Pergunta para os irmãos para saber se é normal. Eu falei que é normal ter um monte de mulher naquela época. Hã? Ah, naquela época? Não, não era, irmã. Não. Não, porque eu já vi gente pregando no púlpito já. Sendo a favor da poligamia. Não, mas porque Abraão, Jacó teve 4. Só teve problema. A questão era a seguinte: No- a é, cultura judaica não permitia a poligamia. Deus avisou que o povo não devia ter um rei. Tendo um rei, iria trazer todos os costumes reais de outras nações. E esse era um costume real, ter várias esposas. mas é que Deus também deixou uma lei específica para os reis, que os reis não poderiam ter mais do que uma mulher. Tá em Deuteronômio, vamos ler lá. O que foi? Deixa eu só achar aqui, mas eu sei que está em Deuteronômio. Se alguém puder jogar aí no Google aí, a gente já procura rapidinho aqui. É que os reis não podiam ter mais de uma mulher, né? Não podia ter muitas mulheres.
Pergunta pro Igor aí, ó. Enfim, na hora que a gente terminar a aula, 14 a 20. então, já aproveita e lê aí pra gente não perder. Aí, ó. Deixa eu ler aqui. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, isso aqui é uma lei já estabelecida, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações, as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos, porá sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não haja de teus irmãos. Porém não multiplicará para si cavalos, né? Por isso que Davi, quando ele ia para a guerra e voltava e trazia aquele multidão de cavalos, ele jarretava os cavalos, né? Ou seja, cortava os tendões dele para eles não prestar. É por isso que daí ele cantou os salmos, uns confios em carros, mas nós. Então ele pôde dizer isso. Entende? Aí. Lá no versículo de número 16, então, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Salomão fez isso, né? Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado, aliás, desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Então está aí. Tá bueno? Então vamos voltar lá de novo. Oi? Tá aí. Irmãos, o local de nascimento de Cristo, né? Então abra aí a sua Bíblia. Ou já está aberto, né? Vamos lá de novo. Uma pergunta a respeito disso. Por que Mateus começa com a descendência em Abraão e em Lucas você já vê começando em Adão? Porque são pensamentos distintos, para um povo diferente, outro propósito, né? Que foi algo que a gente falou da última aula. Mateus estava querendo provar que Jesus era descendente de Abraão, né? Não precisava falar de Adão. Qual que era a importância se todos vieram de Adão? Simplesmente de Abraão. Era isso que o povo queria saber. Ele é descendente de Abraão? Ele é descendente da casa de Judá? Ele é descendente de Davi? Entendeu? Então seria isso. Bem. Então o local de nascimento, irmãos. Abra aí a sua Bíblia lá no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Verso 3. Verso 4. Obrigado. Então, o nascimento de Cristo também tinha que ser em Belém. A profecia, vamos ler lá a profecia, está lá no livro de... Então a gente já lê, primeiro eu vou explicar para os irmãos aqui. Por que Mateus aqui, ele também vai dizer do lugar onde Jesus nasceu? Porque naquela época, muitos hereges também estavam dizendo, ele não é Messias coisa nenhuma, porque o povo chama ele de Jesus de Nazaré. E o povo começou a dizer que Messias que veio de Nazaré? Entendendo? Se ele é Jesus mesmo, ele tem que nascer lá em Belém.
É de Belém que vem o Messias, como está lá no livro de Miqueias. Se alguém puder ler aí, Miqueias, capítulo 5. Somente um lê para a gente ganhar tempo. Cinco, 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Obrigado. Então, a profecia de Miqueias aqui está apontando para Cristo, ou seja, é da cidade de Davi, de Belém de Judá, que vai vir o Messias. Se vier de qualquer outro lugar, não é o Messias. Então, Lucas aqui, e também precisamente Mateus, ele está provando, não, Jesus, ele veio de Belém. Por mais que ele era chamado de Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Ele veio de Belém. Por que Miqueias profetizou aqui essa profecia? Porque Miqueias foi um dos profetas que profetizou contra a injustiça social no século 8 a.C. Ele foi contemporâneo ali de Isaías, aonde a liderança da época estava mancomunadas para roubar do povo. Os profetas, os juízes, os reis. É como hoje, não é diferente. É o Estado contra o povo. Então, estavam todos juntos ali, estava roubando do povo. Uma viúva, quando ia para o tribunal, esperando que a sua causa haveria de ser pleiteada por um juiz justo, ele já tinha a certeza, qualquer um que ia para o tribunal, que ia perder aquela causa, porque isso beneficiava a nata da sociedade, né? Então, Jerusalém estava debaixo de muita injustiça, porque o povo se tornou injusto. Aí Deus usa Miqueias para dizer, o Messias, quando vir, não vai vir dessa Jerusalém corrupta, vai vir de uma cidade que nem aparece lá na listagem de Josué, quando Josué foi dividir a terra para o povo, para as tribos, né? Não aparece Belém de Judá. Ela é tão pequenininha que até hoje ela é muito pequena e tem menos de 20 mil habitantes, segundo o comentarista Wahid Rizvi. Então, a prova é que Jesus, ele tinha que vir da pequena e da insignificante cidade por nome de Belém. A palavra Belém significa casa do pão, né? Sempre está no controle. E a maior prova disso, vamos voltar lá de novo para o versículo 1. É que, olha como é extraordinário as coisas, irmãos. Porque no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia é categórica em dizer que Maria e José, eles não moravam em Belém. Eles moravam aonde? Em Nazaré, na Galileia. Então eles moravam em... ia nascer ali. Mas por um propósito divino, olha como que são as coisas. Lê lá o versículo 1 de novo. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto aqui é o imperador da época, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cinério, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria. Então, o que o imperador aqui, ele disse? Porque a cada 14 anos, olha que interessante isso, irmãos, a cada 14 anos era necessário as famílias judias saírem das suas casas. Isso daqui era normalmente para aqueles que viviam em outros lugares, né? Então eles tinham que sair das suas cidades. É como se eu morasse lá, eu não sou daqui, eu não nasci aqui, eu nasci em Cuiabá. Então, como se há 14 anos eu tivesse que ir lá em Cuiabá, e quem sabe meu pai tinha um monte de bens lá, então eu tinha que ir lá rever os meus bens, recadastrar o meu nome, para que o nome da minha descendência nunca sumisse. E esse registro aqui feito em Belém era levado para o templo. Está entendendo? Porque era necessário os judeus saber quem eram os seus pais, quem eram os seus descendentes.
dentes. Então isso acontecia a cada 14 anos. Cada 14 anos. Isso daqui, irmãos, é extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso aconteceu logo no período em que Maria estava prestes a gerar o menino. Se Jesus não nascesse em Belém, ele ia ser uma farsa. Não era o Messias. Não era uma lei local. Oi. Era uma lei do império. Então é Deus usando o próprio imperador. É incrível isso, né? Oi, minha irmã, desculpa. Isso, é a mesma Belém. Isso mesmo. Isso mesmo. Então ambos aqui eram descendentes, né, de Noemi. E o pão da vida tinha que nascer na casa do pão. Belém que é Isso mesmo. Aí, ó, já dá até uma pregação. Então, de Nazaré até Belém dava 130 quilômetros. Então, eles foram percorrendo e houve essa necessidade de Jesus chegar em Belém. Porque se Jesus nascesse fora de Belém, como eu disse para os irmãos, a profecia, ó, tinha que ser lá em Belém, na pequena Belém, na pequenina Belém. Então, é as promessas de Deus se cumprindo, né? Ai, ai, vamos continuar. Então, a Bíblia vai nos dar informação, já para a gente ir para o fim, né? Sobre o nascimento de Jesus, aonde que Jesus nasceu. Lá no capítulo de número 2, versículo 7, diz assim, ó: e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura. Essa manjedoura aqui era como se fosse uma caverna. Então, às vezes, a gente, normalmente nos presépios que a gente vê, né, no fim do ano, é como se fosse uma cabana, né? Não era, eles faziam um buraco na pedra, e ali eles usavam também para colocar os animais, e Jesus nasceu nesse lugar. A manjedoura, eu estive vendo um vídeo a respeito, era realmente uma pedra onde era dado comida para os animais. Era um coxo, né? Um coxo de animais, né? E Jesus, quando ele nasceu, lá no capítulo de número 2, no versículo de número 8, a Bíblia diz que os anjos desceram, trouxeram boas novas aos pastores, e foram os primeiros a ver o Messias, e só depois de muitos dias, que daí vai aparecer a figura dos magos. Então, entre a vinda dos magos e os pastores aqui, porque é outra coisa também que a gente vê nos presépios, né? É presépios que se chama, né? Presépios. Os magos, normalmente é sempre assim, os magos na manjedoura. Os magos não foram na manjedoura. Porque a Bíblia diz que quando os magos foram ver Jesus, Jesus já estava numa casa. Entendendo? Ou os magos numa manjedoura e os pastorzinhos do lado ali. Então, não tem nada a ver, é só... são... Então, depois que Jesus nasceu, para cumprir a profecia, né, irmãos, houve a necessidade dele ser circuncidado, né? Vamos ler lá o capítulo de número 2, versículo 21, que fala sobre a circuncisão de Cristo, né? E quanto aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo, lhe fora posto antes de ser concebido, né? E a prova de que Jesus veio de uma família que não era uma família abastada está lá no versículo de número 24 do capítulo 2. Se alguém puder ler aí. Lucas. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso aqui normalmente era para aqueles que não tinham uma boa situação financeira para levar lá um gado maior, né?
Então significa que Jesus veio na família de pobres. Aí depois que Jesus foi circuncidado, passando 40 dias, ele foi consagrado e apresentado no templo, né? Vamos ler lá, que é a passagem aqui do capítulo de número, no mesmo capítulo de número 2, versículo de número 25, diz assim, ó, havia em Jerusalém um homem cuja o nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, isso aqui é muito interessante, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Estava sob a lei, né? Estava sob a lei, não sobre a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Verso 36, e estava ali, irmãos, alguém aí tem alguma Bíblia que tem 4 páginas entre o Novo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento, páginas brancas? Alguém aqui já ouviu alguém dizer que esse é o período em que Deus não falou com ninguém? Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu alguém dizer isso? Sim ou não? Que foi o período do silêncio? Mas Deus não falava com ninguém, então. A maior prova está aqui, ó, que realmente Deus falava. Olha aí no versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada e ela era profetisa. E tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase quantos anos? 84 anos. Então, essa mulher nasceu nesse suposto período que as pessoas dizem que é o período do silêncio, que Deus não falava, mas como que não falava se tinha uma profetisa aqui, a qual Deus prometeu para ela que no tempo dela, antes dela morrer, iria nascer o Messias e ela ia ver a criança. Glórias a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Quem sabe você está aí preocupado, fique em paz, Deus é fiel, Ele vai cumprir todas as promessas. E era viúva de quase 84 anos, ela não quis casar mais, e não se afastava do templo. A maioria dos comentaristas dizem que todo esse período, uma vez que ela recebeu essa profecia da parte do Senhor, ela vivia muito próximo do templo, e ela cria que a qualquer momento, uma das crianças que eram apresentadas no templo, poderia ser ela, ou ele, melhor dizendo, ela, né, porque a criança poderia ser o Messias. Olha quanto tempo demorou. A mulher já estava com 84 anos de viúva, e era viúva de quase 84 anos. Então, ela esperou essa promessa de que, em qualquer momento, o Messias, a criança, haveria de ser apresentado no templo, consagrado no templo. E a promessa se cumpriu, porque lá no versículo 38 diz assim, sobrevindo na mesma hora, uma vez que ela viu a criança, né? Ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Então, uma vez que... Pode falar. Para a gente entender essa apresentação, vamos ler lá
Levíticos 12. E não era só uma apresentação, era uma consagração também, né? Não, não, não. Da Igreja Católica, de onde sai tantas coisas que, não só de lá, né? São as denominações. Presbiterianos fazem isso. Eles fazem isso. O próprio Martinho, que a gente chama dele, ele de Ô Jesus, como é que é? O protestante, o reformador, ele não abriu mão disso. A luterana até hoje faz batismo de criança. Presbiteriana também. A presbiteriana dos Estados Unidos, eles fazem casamentos. Depois eu falo, por exemplo, você está gravando ali. Deixa pra lá. Mas casamento é entre homem e mulher. Depois eu falo que... Vamos lá para o texto, senão a gente... Isso daí vem da Igreja Católica, irmão. Especificamente da Igreja Católica. Aham. Aham. Isso era um cumprimento da lei, né? O batismo veio só a partir de João, né? Capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. No 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio, depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Então, o que aconteceu aqui com Maria? Ela gerou a criança, né? Jesus nasceu, 8º dia foi circuncidado, depois ela foi separada, né? Porque era o período lá, quando nascia um menino, tinha que ficar 33 dias separado, né? Que era o sangue separado do sangue da sua purificação, e depois ela ia para o templo para fazer a purificação e, consequentemente, também a apresentação da criança. Vamos ler outro texto também, lá em... E essa apresentação era conforme o ritual do Antigo Testamento. Lá no versículo 6 mesmo, Levíticos 12, se alguém puder ler aí, o que tinha que fazer? Então, não tinha que batizar na época de Jesus, porque Jesus veio na lei. Então, era isso que tinha que fazer. Então, isso que foi feito, né? Então, não foi batizado. Vamos ler outro texto também, lá em Êxodo. Isso também acontece antes da ida para o Egito. Oi? Isso também acontece antes da fuga para o Egito. Antes da fuga. Antes, Jesus foi levado para o Egito, já tinha 2 anos. Ou aproximadamente, né? Aproximadamente. Quando os magos foram ver Jesus ali, Jesus já tinha, não era recém-nascido. Já tinha sido apresentado, já tinha sido circuncidado. Seria isso.
Vamos ler então outro texto, Êxodo 13, 1. Já para a gente... Êxodo 13, 1 até o versículo 12. Vamos ler 1 ao 12, para a gente entender aqui. Aqui era a consagração, né? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito. Jesus era o quê? Então tinha que o quê? Santificar. Todo filho que era primogênito tinha que fazer isso daqui. Santifica-me todo primogênito, o que abrir da madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, enfim, de todos os eus, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo. Esse fermento aqui, acho que os irmãos sabem o que realmente era esse fermento, né? Não? Alguns sabem. O que acontecia? Lá no antigo, quando as mulheres viviam no Egito, na hora de fazer o pão, acho que eu já falei isso, mas vou repetir. Elas faziam o pão ali, né? Normalmente, sobrava um pouquinho de massa. Aquele pouquinho, bem pouquinho. É aquele pouquinho de massa que sobra. Todo mundo que já fez pão sabe como que é. Sobrou um pouquinho lá, insignificante, mas é massa. Então ela fazia o pão, sobrava aquele pouquinho, colocava o pão para assar, e aquele pouquinho ficava ali. Ela guardava e ficava ali, levedando. Em pleno Egito, continente africano, um calor fora do comum. Aquela massa ia apodrecendo, ficava mal cheirosa. Apodrecia mesmo. Aí na hora de fazer outro pão, era o fermento. Ela ia lá, pegava aquela massinha podre, jogava na massa nova, e o pão... Entende? Então, esse fermento aqui era uma massa podre, né? Lá no Novo Testamento, a gente vai falar sobre isso em Corinto, que Paulo mandou excluir um camarada da igreja. Aquela é a verdadeira exclusão. Paulo falou: eu quero que você tire esse Nico da igreja, porque ele é como uma massa podre. Se não tirar, ele vai estragar toda a igreja. Tira ele para fora, para que o diabo moa a carne dele e o espírito dele seja salvo. Então, vamos voltar aqui para a aula, deixar para Coríntios, né? Lá no versículo 12 do capítulo 13 diz: apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Enfim, aqui está a lei da consagração, né, do primogênito. Como Jesus era o primogênito, ele foi apresentado como Levíticos 12 e também foi consagrado porque ele era o primogênito, como está escrito em Êxodo 13. Vamos voltar lá então agora para a gente já falar sobre a chegada dos magos, né? Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus. Na semana que vem, irmãos, a gente vai falar sobre o início do ministério de Cristo. Não vamos começar hoje, porque senão... O início do ministério de Cristo, quando Jesus... o trajeto de Cristo, né? Por exemplo, Jesus pregou 3 anos e meio, foi o ministério dele, e somente 40 dias ele ficou em Jerusalém. Não, entre 45 a 50 dias ele ficou em Jerusalém. Então Jesus, a maior parte ele estava na Galiléia, na Judéia, no meio do povão. Pouquíssimas foram as vezes que ele foi para Jerusalém, né? Uma das vezes que ele foi para morrer. Então, a gente vai falar daí sobre o ministério de Cristo, sobre o colégio apostólico, né, se der tempo, a crucificação e a ressurreição. Daí nós deixamos daí para falar das parábolas por último, daí, tá bom? Então vamos agora falar sobre os magos aqui.
A Bíblia não diz o nome deles, né? Por mais que alguns até tentam dizer qual é o nome, mas, enfim, é só especulação. Está difícil hoje, ô Jesus, dá graça. Fico uns dias sem pregar, só o sangue mesmo. Capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, que no caso o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Isso aqui se torna interessante. Jesus nasce em Belém, 10 quilômetros de Jerusalém, mas o povo não vê que o Messias está tão perto deles, né? Teve que vir pessoas de mais de 1.500 quilômetros de distância, porque estes eram astrólogos, diferente de astrônomos, né? Qual que é a diferença? Astrólogos são aqueles que estudam, né, os astros. Astrônomos são aqueles que cultuam, né, as estrelas, enfim, os planetas. Então esses homens vieram do Oriente, porque também existia uma profecia lá em Números que haveria de proceder uma estrela da casa de Jacó, como Balaão profetizou. Então eles realmente presenciaram, em alguns momentos, uma estrela diferente, que identificava de onde haveria de vir o Messias. Então eles saíram do Oriente e chegaram em Jerusalém, foram até o palácio, porque eles acharam que era no palácio em Jerusalém que haveria de nascer o Messias, né? Em bercinho de ouro, lá na casa de Herodes o Grande. Herodes o Grande, o maluco. Herodes o Grande, ele era tão louco que ele matou a esposa dele, matou os 2 irmãos da esposa e casou 9 vezes. Matou a sogra também. Eu não falei para não ter problema, né? É. Oi? Então, Vamos colocar os pingos no i. ah, Não houve um engenheiro de tamanha eficiência quanto foi o grande Herodes. é, Herodes o Grande. é verdade. Foi um dos maiores na época, tanto que o templo de Jerusalém foi magnífico. Foi mais bonito do que o de Salomão, né? Mais bonito que o de Salomão. O Flávio José vai dizer isso, que até o teto do templo Herodes fez de ouro, né? O telhado, É, a parte do telhado era tudo feito de ouro, e ele fez o teto de ouro, mas afiado como uma agulha. Por que ele fez isso? Para que as pombas não defecassem e ficasse ali, né, no telhado. Então, ele era terrível. Gastou muito ouro. Mas aquele templo, construído por Herodes, aquele templo ele era adulterado, né, irmãos? Os camaradas vendiam o sacrifício no pátio. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano no Santo dos Santos para enganar o povo. Porque isso daí eu já disse para os irmãos, né? Que quando o véu se rasgou lá, não foi para dar acesso ao templo de Herodes, foi para mostrar a hipocrisia do sumo sacerdote na época. Porque quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo, uau, a arca está lá dentro. Mas não estava, só tinha uma pedra lá dentro. Não tinha mais arca. Então daí o véu se rasgou, o povo, hipócrita, nem tem mais a arca aí. Só tem uma pedrona aí. A glória que substituiu a arca estava pendurado lá no madeiro, fora da cidade de Jerusalém, aonde os judeus o desprezaram. descendentes de Arão. Com certeza. Era Eram colocados, eleições, né? Herodes estava colocando. Não é diferente dos dias de hoje, né? Tá tudo em casa, né? Tudo em casa.
Então, até esqueci do que eu estava falando. Então, daí os magos vieram para ver Jesus, eles foram até Herodes, né? Isso aqui a gente conhece a história. Até Herodes lá. Aí Herodes falou, vai ver lá em Belém para ver se realmente é lá onde está o rei, né, dos judeus, para a gente adorar ele. Vamos lá adorar ele também. Mas na intenção de querer matar o Messias, né? Aí quando os magos chegaram, a Bíblia diz que eles entregaram 3 coisas para Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, aqui está a prova que já não é mais na manjedoura, né? Então, quando alguém vem perguntar, quando você vê um presépio aí, então já fala, isso aí está errado. Está errado. Já mostra Mateus capítulo 2, versículo 11. Verdade. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, outra coisa também, saiu aí um pregador messiânico, que esses dias aí acabou dizendo que Jesus não deve ser adorado, porque ele não é Deus. Então aqui está a prova de que ele é o Messias. Eu não sei, irmãos, e é um cara que, tem gente que estuda e ele vai tão fundo que ele se perde, fica lá no fundo. E o adoraram, e abrindo seus tesouros, deram 3 coisas para ele, para a gente terminar. Ouro, porque todo rei, quando ia vir um rei que era superior a si mesmo, ele tinha que levar ouro. Ouro, demonstrando que aquela criança era um rei. Segundo, incenso. Então, com isso, os magos estavam dizendo, esse que nasceu não é só rei, ele merece ser adorado, porque incenso só se dava para o Deus Todo-Poderoso, como está lá em Êxodo capítulo 30. E terceiro, mirra. Mirra aqui, uma vez que eles deram mirra para Jesus, eles estavam dizendo, ele vai morrer. E por intermédio da morte dele, nós seremos salvos. Então, ouro significa que ele era o rei dos reis. Incenso, que ele não é somente um rei dos reis, mas é uma divindade, deve ser adorado. E mirra significa que Jesus, o rei dos reis, iria morrer e por intermédio da morte ele ia matar a morte, né? Vencer a morte. Então seria isso. Oi? Isso mesmo, como sumo sacerdote. Não, mas isso mesmo, como sumo sacerdote real, né? Está certo, irmã, está certo. Então, depois disso, já para a gente terminar, irmãos, na próxima aula a gente já fala sobre a juventude, o ministério de Cristo, enfim. Sabendo que Herodes queria lhe matar, e é outra coisa também, que são detalhes na Bíblia que às vezes passa. Já vi gente dizendo que Herodes mandou matar todas as crianças de Israel. Não foi todas as crianças de Israel, foi só de Belém, lá no capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Com certeza aqui também João Batista teve que dar linha na pipa. João Batista teve que ir, uma vez que ele se tornou um essênio, né? E viveu no deserto. Oi? Não, um ditado, teve que sair. Aí, uma vez que a Bíblia diz que Jesus foi sido levado pelos seus pais para o Egito, Jesus foi para o Egito, ficou ali menos de 2 anos no Egito, irmãos, uma vez que no Egito tinha uma grande comunidade judaica, né? Logo, passando esse tempo, Herodes o Grande morreu. Seu filho Herodes Arquelau assume o trono e a Bíblia diz que agora chegou a hora de Maria e José voltar de novo para as terras de Israel. Mas por que Mateus registra aqui, irmãos, que Jesus foi levado para o Egito quando era criança ainda? Por que há essa necessidade?
Porque na Bíblia tudo tem um motivo, nada é por acaso. Por que Mateus, especificamente, Mateus disse que Jesus foi levado, ainda quando era criança, para o Egito, e não quando ele era jovem, pois sim quando era criança, menos de 2 anos. Porque os judeus hereges na época, que não criam no Jesus, não criam em Cristo como Messias, eles diziam que aqueles milagres que Jesus fez, curar cego, ressuscitar mortos, curar leprosos, enfim, tantos milagres que Jesus fez. Foi tanto milagre que o evangelista Marcos disse que o dia Jesus passou a noite inteira só operando milagres, imagine, sem dormir. Então, por que houve essa necessidade de dizer que Jesus foi para o Egito quando era criança? É porque naquela época os hereges diziam que esses milagres que Jesus fazia é porque ele aprendeu a feitiçaria do Egito, uma vez que ele era jovem, e ele retornou para Jerusalém, para Israel, aplicando essa feitiçaria do Egito. Então, por isso que houve essa necessidade do evangelista Mateus dizer, não, mas ele foi para o Egito, ele tinha menos de 2 anos. Não tem como. Porque realmente no Egito existia uma feitiçaria tal. Só vocês verem aquela passagem lá de Moisés, quando Moisés fez a vara se tornar numa serpente, e os feiticeiros do Egito fez a mesma coisa. Entende? Então existia esse pensamento dos hereges que Jesus Cristo, ele fazia os milagres, não é porque ele tinha um poder pelo fato de ser o Messias, mas porque ele foi para o Egito para aprender essas feitiçarias e aplicar na terra de Israel. Então, por isso que o evangelista Mateus, ele vem para refutar e dizer, não, ele foi para lá, ele era criança, não tinha menos de 2 anos. Então, realmente, ele era o Messias. E ele já prova dizendo que a profecia de Oséias dizia que ele foi chamado para ir para o Egito, assim também como Moisés foi chamado para ir para o Egito, para libertar o povo do Egito, para levar em direção à terra prometida. Jesus também foi para o Egito, para agora nos libertar da escravidão, do pecado, porque Jesus é maior do que Moisés. Deu para entender? Então tá bom, vamos terminar agora. Aí quando Jesus volta com Maria e José, com seus pais, Jesus ainda era muito pequeno. Consequentemente, Maria e José, sabendo que o sucessor de Herodes o Grande era o seu filho, Herodes Arquelau, que também era um péssimo rei, ela ficou com medo, né? E não voltou para Belém, pois sim voltou para a sua cidade, aonde anteriormente ela morava, que era a cidade de Nazaré. E agora Jesus será chamado de Jesus o Nazareno. E paz, meus irmãos, todas as vezes que Jesus foi chamado de o Nazareno, aquilo dali era as pessoas querendo o insultar. Entende? Porque Nazaré, primeiro, não aparece no Antigo Testamento. Uma cidade inteiramente insignificante. Era uma cidade que os demais judeus odiavam pisar naquele lugar. Por quê? Porque tinha muito pagão, muito gentio. Então, os judeus diziam, cadê lá é a terra dos cães. Ao próprio Natanael, quando a Bíblia diz lá no Evangelho de Cristo, onde segundo, vamos ler lá, Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu João 1,46. 1,46. João 1,46, Evangelho de Cristo, 1,46. Se alguém puder ler, por gentileza. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Olha aí, ó. Esse Natanael era um dos discípulos de Cristo, né? Então, o Natanael disse, e pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? O Felipe diz, então vem aqui e vê.
Vê se ele não é realmente o Messias. Aí Jesus vai revelar algo que aconteceu quando Natanael ainda era criança, que Herodes, uma vez que Herodes foi para matar todas as crianças, olha que extraordinário. Jesus disse: eis que eu te vi debaixo da figueira. Porque a figueira tem as folhonas espessas, né? Muito grande. Então, para a mãe de Natanael, para não ver o seu filho morto, escondeu debaixo das folhas da figueira, quando era criança. Meu Deus, fala de Jesus, chega a arrepiar, irmãos. Então, aí Jesus revelou, falou: eu te vi lá debaixo da figueira. Eu estava indo para o Egito, eu era criança, meu corpo é criança, mas eu sou o criador de tudo, entende? É o Deus encarnado. O maior milagre não é Deus ressuscitar, levantar paralítico. O maior milagre é o divino que criou todas as coisas. O que a Bíblia diz em Isaías 40, que está sentado sobre o globo da terra. Lá em Naum 1, a Bíblia diz que as nuvens do céu como a poeira dos seus pés. O proverbista diz que Deus pega todas as águas do universo e amarra na orla da sua veste. É esse Deus diminuir, se tornar um embriãozinho, a parede uterina de uma mulher, só por amor aos homens. Será que Ele nos ama? Não duvide disso. Ele te ama. Passou disso, é Satanás que está querendo tirar essa certeza do seu coração. Ambos. A gente não pode esquecer que Jesus, ele era um jovem, né? Como eu, 30 anos de idade. 3.0. Jesus era jovem. E os discípulos dele era tudo mais novo. Não, com certeza. Isso mesmo. Verdade. É. Nesse momento em que ele escolhe os seus 12, é exatamente o que dizia a lei. Até quando houve a necessidade de pagar um imposto para César, é interessante que os únicos que pagaram impostos foram quem? Jesus e Pedro. Então ali a gente já consegue entender que eram os únicos que eram de maior, né? Os outros eram de menor. Menor de 30. Menores. Porque na cultura judaica, um homem só podia falar perante uma sociedade a partir dos 30. Aí, ele falou, para vocês verem a autoridade. E detalhe, alguém já me perguntou, eu não me lembro quem, perguntou, mas antes dos 30, antes de Jesus ser batizado, antes dele ser cheio do Espírito Santo, ele operava milagres? Ele era um homem como outros homens. Ainda essa parte divina do ministério dele, de curar, ainda não era manifestado. A maior prova disso está quando ele entrou lá na sinagoga de Nazaré, que a Bíblia diz, e a gente vai deixar isso para falar na última aula, mas só dando uma pincelada. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, aí ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Ele foi lendo. Aí o povo achou que ele ia voltar para sentar na cadeira lá, né? Mas muito pelo contrário, ele foi e assentou na cadeira do Messias. Assentou e falou, hoje se cumpre a profecia. E foi dito, em outras palavras, eu sou Messias. Eu convivi com vocês aqui mais de 20 anos em Nazaré e vocês nunca me viram. É o divino andando no meio do povo e o povo não vê. É que nem Judas andou, ficou do lado de Jesus, mas nunca viu Jesus. Aí vem um cego por nome de Bartimeu, cego e vê. Jesus, filho de Davi. Quem? Com certeza. Houve a necessidade, fazia parte da cultura, né? Os pais ensinam para os filhos, né? Ué? É verdade. É verdade. Então, aí existia esse insulto, né, irmãos? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré.
Isso daí não era um elogio. Isso daí, naquela época, era um insulto. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus estava dizendo, não tem problema de ter crescido lá na favela da região da Galileia. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu sou Jesus de Nazaré. Em nenhum momento ele foi chamado de Jesus de Belém, mas Jesus de Nazaré. E os seus discípulos também foram chamados de Jesus, os discípulos do Nazareno. Alguém lê, por gentileza, para a gente concluir? Atos 24, 5. Daí, a partir da próxima quarta, aliás, daí nós falamos sobre a juventude de Cristo, o ministério de Cristo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Aí, ó. Então, não fica triste ser chamado de discípulo do Nazareno, porque realmente nós somos. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? Quanto ao nascimento de Cristo? Mais alguma pergunta ou não? Não? Então nós vamos tirar uma oferta para a gente encerrar a escola bíblica. Não entendi, desculpa, irmão. Não tem. Mas é óbvio que é o próprio Cristo aí, né? O Nazareno. Ele o chama de seita, né? É porque a palavra Nazareno, foi até bom o irmão falar sobre isso aí já para mim. A palavra Nazaré, ela também tem outro sentido, que vem da raiz da língua hebraica, nitzer, que significa renovo. Leia Isaías 11:1. 11:1. Isaías 11:1. Claro que tem outros textos, né? Então a mesma palavra Nazaré Então, a palavra Nazaré, no hebraico é nitzer, que significa renovo. Então, está apontando aí para Jesus também. A profecia se cumpriu inteiramente nele. O nascimento, não. Nascimento... Ah, sim. Renovo. Porque a palavra nazareno significa renovo, né? Ou melhor, Nazaré significa renovo. Deu para entender? Então, Jesus veio aí do tronco, né, de Jessé, né? Descendente de Jessé. Do local da onde era a pessoa, É. né? É o curitibano, é o nordestino, É. é o local. É verdade. Verdade. E é interessante que naquela época já tinha o sotaque, né? Depois, lá no livro de Juízes, a Bíblia vai falar sobre a morte dos efraimitas. Foram mortos porque o próprio sotaque deles o condenaram, né? Uma vez que os efraimitas foram contra a luta de Jefité contra os inimigos do povo de Deus. Os efraimitas sempre era uma pedra de tropeço ali. Daí, Jefité, para julgar os efraimitas, ele ficou no val ali do Jordão para esperar os efraimitas passar. Quando o efraimita passava, ele matava, né? Mas tinha uns que não se vestiam como efraimita, mas Jefté usou de estratégia. E qual foi a estratégia? O sotaque. Ele falava, fala Shibolete, efraimita. Ao invés de falar Shi, ele falava Si. Degola ele, que é um efraimita. Então, até a questão de sotaque é uma coisa que existia também em Israel, de um povo para outro, como nós temos hoje, né? Aqui no sul, Leite Quente, Paraná, Bala, né? Quais outros mesmo, Reinaldo? Qual é que é?
Aí, aí. Aí, Ala é da onde mesmo? Mato Grosso, aí, ó. Mato Grosso do Sul. Amém? Mais alguma dúvida, irmãos? Não vá para casa com dúvidas. Pregador, eu não entendi nada, então. Daí. Ainda bem que foi gravado ali. Mais alguma pergunta? Não? Então nós vamos